Bom, mas temos também uma reportagem do GE. Globo sobre os melhores do turno. Aí já é um trabalho do espião estatístico, né? Alguns rankings que a gente tem aí. Quem foram os anjos da guarda, as duplas dinâmicas, os solidários, né? E a gente tem alguns elementos aí também para debater quem foram os melhores. E, de novo, vão aparecer jogadores do Botafogo aí, né? O Botafogo conseguiu fazer essa mistura, né? De um coletivo que ressalta as individualidades. Aliás, na nossa seleção do primeiro turno, ontem no Globo Esportivo, Carlos Eduardo Éboli e Ricardo Gonzalez, que eram os comentaristas, votaram também no técnico. E ganhou Luiz Castro. Uhum. Curioso, né? Porque não está mais aí. Sim. Mas foi o cara que deixou esse Botafogo montado, né? Só não teve, percentualmente, você vai ver lá na frente, só não teve aproveitamento melhor do que o técnico Gerson Caçapa. 4 jogos, 4 vitórias. Porque lá na frente você vai ver 100% de aproveitamento. As probabilidades têm que ser vistas com cuidado. Mas enfim, o Botafogo deixou muitas marcas aí nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a gente tem agora uma disputa para ver quem é que se candidata a ser um perseguidor efetivo do Botafogo. Na última rodada tivemos Palmeiras e Bragantino ali lutando para ocupar essa posição, né, Joana? E quem levou melhor foi o Palmeiras. Não, o Palmeiras tem um ataque bem próximo do Botafogo, isso realmente chama a atenção. Número de gols, sim, mas se você for olhar aí na estatística, os jogadores do Palmeiras não estão no topo exatamente porque são muitos finalizadores, né? E muitos jogadores que marcam. Talvez sim, o Botafogo fica mais concentrado, né? Mais distribuído, exatamente. Aí você vê na estatística o Tiquinho aparecendo nas finalizações, aparecendo como artilheiro. O Palmeiras ali, os jogadores do Palmeiras aparecem um pouco mais abaixo, mas são vários, né? Porque aí você tem o Rafael Veiga, você tem o Arthur, você tem o Rony, você tem o Dudu, você tem Endrick, né, quando entra faz alguns gols, você tem o Murilo, Gustavo Gomes, porque a zaga também faz gols, então é um pouco mais distribuído. Mas é um ataque eficiente, né? Demais. Chama a atenção isso. Acho que foi você mesma que trouxe esse dado outro dia, né? O Botafogo está só um gol atrás, o Palmeiras está só um gol atrás do Botafogo. É isso. São 34 contra 35. Agora, o Botafogo também sofre muito pouco gol, né? São 11 no campeonato inteiro. Olha aí o ataque, ó, o ataque da seleção do Cartola, tá vendo? Chiquinho, 17, Vitor Roque, 11 e Hulk, 10. Gente, são os jogadores que mais contribuem, com gols, mais assistências. Mas tem coisas que chamam atenção nesse trabalho do espião estatístico, porque você vai ver, por exemplo, sobre os garçons. Quem que vocês imaginam? Não sei se vocês todos viram a matéria inteira. Vocês viram? Tim, Simas? Não temos a cola. Não. Pode perguntar que a resposta vai ser espontânea. Então, maravilha. Quem vocês acreditam que sejam os 2 primeiros colocados nesse quesito aí? São os garçons do Campeonato Brasileiro. Pelos números que a gente mostrou do Payet, ele vai brigar por essa posição aí, né? Mas por enquanto não estreou ainda. Vocês vão errar. Eduardo? Já que o Tiquinho Soares é artilheiro, será que o Eduardo aparece como garçom? Eu acho que não está no topo. O Eduardo também não jogou alguns jogos. A gente não está falando também de efetividade, a gente está falando de quantidade. Esse é um outro problema, né? A gente pode colocar aí os garçons, aqueles que deram assistência e aquilo terminou em gol, e os que só trabalham na assistência, mas infelizmente o parceiro não contribuiu tanto. O Arias do Fluminense é garçom. Não está também. Entre os 3 primeiros não está. Pensando em quem está lá em cima, do Palmeiras deveria ser o Rafael Veiga. Não é quem está lá em cima. Vou dar uma dica, está lá embaixo. Os 2 primeiros estão lá embaixo. Lá embaixo de tudo? Vai, acaba com esse suspense logo, vai. O primeiro garçom é o Cauli do Bahia. Esse cara trabalha, hein? Não, eu jamais iria acertar. Nós íamos ficar o programa inteiro aqui, não dá. O segundo acho que vai ser mais surpreendente, porque é o Lucas Lima no Santos. E o Santos é o time que menos finaliza no campeonato. Mas agora, tem o seu maior garçom. Talvez isso mostre como a estatística é polêmica, é difícil, né? Porque você está individualizando uma coisa que muitas vezes é coletivo. Sim, a polêmica é... polêmica não. A polêmica é um dos elementos do futebol também, mas a estatística é um dos elementos. Sim, mas que você usa para avaliar. Quem fez o gol é um fato, né? Isso é um fato. A assistência você tem que analisar a jogada inteira. Aí você dá uma coisa para o cara que deu o último passe. Mas talvez o último passe não foi o momento mais importante na construção do gol. Então, você está individualizando uma coisa que muitas vezes é coletivo. Você sabe que na minha pelada tinha um cara que se considerava o rei do passe para assistência.
Isso aí. Até porque nós começamos... debatendo muito quem fez gol, quem deu assistência. Nós começamos... o cara que dá o passe para a assistência. Até porque nós começamos a diferenciar no futebol brasileiro, e acho que isso vem da questão dos Estados Unidos, do basquete, o passe da assistência, né? Então, hoje, tem uma garotada que diz que a assistência é aquele passe que resulta imediatamente no gol, né? Sim. Então, o critério é esse. Por isso que você vê a seleção do Cartola, gente, você vê aí uma escalação que fica bizarra, porque exatamente não considera a atuação desse outro cara que está lá atrás. Aí fica um pouco injusto, né? Porque ele foi importante para o começo da jogada, mas ele não aparece na estatística. Só que sem aquele passe, né? E outra, né, Joana? É assim, quando você mede assistência, você está medindo assistência na jogada que resulta em gol. Agora, o cara direta, pode ser né? um excelente garçom e ter um companheiro que é um péssimo centroavante. No caso do Santos está acontecendo isso, né? Ele vai ter vários passes para gols que não viram assistência porque o cara não faz o gol, né? Se bem que o Santos tem o Marcos Leonardo, né? Que o Santos espera que possa contar com o Marcos Leonardo nessa partida contra o Grêmio. Mas chama atenção, porque o Santos é um time que finaliza muito pouco, toma muitos gols também e faz poucos gols. Mas quando você olha a estatística, me surpreendeu esse número do Lucas Lima. Agora, o que eu falei, tem um contraponto. Tem a questão do número de finalizações, e aí a gente não está considerando efetividade, tá? Agora, efetivos, aí eu vou dar mais uma chance para vocês. Quem seriam os garçons mais efetivos? Ou seja, aquele cara que deu assistência e terminou em gol. Os 3 primeiros, vai. Que deu tudo certo. Deu tudo certo. O cara foi lá, deu assistência, foi gol. Eu penso num tipo de jogador, não sei se aconteceu isso ao longo do primeiro turno, mas eu penso no Renato Augusto como esse tipo de jogador. Ele dá um passe que tem muita chance de terminar em gol. Ele não está no topo, me surpreendeu. Tá o Gerson e o Arrascaeta e o Lucas Evangelista com 5 gols. Lucas Evangelista do Bragantino. Que inclusive aparece ali na seleção do Cartola também, né? Ele é um cara que pontua muito o Lucas Evangelista. É claro que esses todos são dados de performance individual. Aquela escala, Barreto. Mentiras, mentiras estatísticas. Não, e às vezes o sucesso absoluto de um sujeito numa estatística dessa é sintomático do fiasco coletivo do time. Eu imagino, por exemplo, o Lucas Lima no Santos. O sucesso estatístico dele talvez seja representativo do fiasco absoluto do coletivo, que não tem ninguém que faz. Determinadas estatísticas, por exemplo, como o número de defesas, revelam que a sua defesa não está funcionando e o seu goleiro está tendo que trabalhar mais, né? Mas, partindo das estatísticas individuais para o desempenho coletivo, né? O que a gente traz aí de fundamental desse primeiro turno, além, evidentemente, do fenômeno que foi a campanha do Botafogo. Quantidade de gols levados por Flamengo, emblemático, 24. Você procura quem levou mais gols do que Flamengo, você só acha nos últimos 6 colocados. É isso mesmo. É do Goiás para baixo, né? Sim. Isso para mim é... Que o Flamengo. E o Grêmio também, né? Toma muito gol, né? O Grêmio tomando muito gol. Flamengo 24, Grêmio 23. Sim. Mais do que eles, mais do que esses dois, você só vai ter do Goiás para baixo. Sim. E aí são todos, né? Todos do Goiás para baixo tomaram mais gols do que esses times que estão em 3º e 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Você tem um número de gols sofridos do Botafogo muito baixo, muito abaixo de todos os outros, né? Que obviamente é o diferencial, né? 11 gols sofridos contra 17 de Palmeiras, Bragantino e Atlético Mineiro. E aí é um número curioso do Atlético, né? Tomar poucos gols e estar numa posição tão... No início da temporada, todo mundo achando que Hulk, Paulinho, isso seria... Que o Atlético seria um time super goleador, mas tem 22 gols. E tem o time que empata muito. Vamos ver quem é que empata muito. Quem empata muito? O Palmeiras empatou 7, Bragantino empatou 8, São Paulo e Atlético Mineiro empataram 6, Cruzeiro e Internacional empataram 6, Bahia o maior 6. empatador do Campeonato Brasileiro é o Bragantino. Esses 8 empates aí. E empatando pra caramba, tá em 5º, hein? Que a gente fala que o time que empata muito
vai deixando aqueles pontinhos valiosos para trás, mas, mesmo com tanto empate, só que também perde muito pouco, né? A gente já falou isso aqui também. Está com o mesmo número de derrotas do Palmeiras, que são apenas 3 no campeonato. Então, o Bragantino perde muito pouco. O Botafogo é o time que menos empata, mas é também o time que menos perde, né? O Botafogo, o desequilíbrio está no número de vitórias, né? É um fenômeno. Eu não tiro da cabeça, eu tive lá a primeira rodada contra São Paulo, vitória 2-1 nos acréscimos, São Paulo melhor, né? Lucas Perry sensacional. Voltando no trem, torcida de Botafogo, que estava brigando com a diretoria naquele momento, foram poucos para o estádio naquele jogo. Voltando no trem, todo mundo falando para mim, olha, a gente tem que melhorar muito. A gente ganhou hoje, mas a gente tem que melhorar muito. E aí... Não, eu vi torcedor do Botafogo no final daquele jogo, a expectativa é fazer logo os famosos 45 pontos e, na melhor das hipóteses, quem sabe brigar por uma pré-Libertadores. Mas como foi importante aquela primeira semana, né? Porque Botafogo venceu São Paulo, venceu o Bahia fora, também no sufoco. Terceira rodada foi aquele jogo maluco contra o Flamengo, que também poderia ter perdido. Então, Botafogo poderia ter terminado aquela três rodadas, primeira semana com 0 ponto. Em vez disso, estava com 9, confiante, vamos lá. Mas acho que contra o Flamengo jogou de uma forma mais consistente. Sim, o Bahia mas poderia, foi um jogo doido. Porque o Botafogo teve um jogador expulso e fez um gol logo depois da expulsão, né? Isso mudou muito o ritmo do jogo. O torcedor do Botafogo tem brincado muito com isso, né? Tem feito piadas com a história do elefante em cima da árvore, né? Porque os adversários no começo estavam dizendo, isso aí vai passar logo e tal, e agora o torcedor do Botafogo faz muita piada, muito meme com isso, de que não está passando. Eu acho que o jogo decisivo para mim foi o último de Luiz Castro, fora contra o Palmeiras, né? Isso foi o momento que coisa é real. E nessa linha de fazer logo os 45 pontos, né? É curioso que o Botafogo é o único time que tem hoje pontuação para não cair suficiente para não cair. O Botafogo é o único clube que você pode dizer, esse não cai mais no campeonato. Não cai mais. Todos os outros agora. Se acontecer um fenômeno mundial e perder todos os jogos, não cai. Mas tu vai do Palmeiras para baixo, qualquer time que perder todos os jogos a partir de agora ainda pode cair. Mas tu vai achar botafoguense pessimista que vai pensar, bem, parece que a gente não pode cair mais, a gente vai tentar. Mas você sabe que o pessimismo botafoguense, ele é uma construção que é mais recente do que as pessoas imaginam. Porque na década de 60 a cachorrada não era pessimista, não. Você conversa com os torcedores do Botafogo da década de 60, o senhor Arthur Antunes Coimbra, o grande Zico, ele cansou de dizer que o trauma da infância dele era o Botafogo. Como é que você vai ser pessimista com um time que tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson, que final dos anos 60, aquele timaço bicampeão. O pessimismo está associado ao jejum. Ao jejum. Aí vem o jejum e o jejum realmente complica. Aquele período de 68 a 89, você vai forjando uma geração de botafoguenses pessimistas, né? Agora, olha só. Tem que fazer força para ser pessimista nesse momento, né? Porque assim, o Botafogo tem uma vantagem sobre o segundo colocado, que jamais foi tirada na história do brasileiro de pontos corridos com 20 clubes. Não adianta nem ir para 2009, tá? Todo mundo que busca uma exceção vai no campeonato. Em 2009, não. Em 2009 não aconteceu o que precisaria acontecer com o Botafogo. A diferença era muito menor de pontos. Era menor. Ninguém jamais abriu essa diferença de pontos e não foi campeão. Mas foi bizarro, porque o Palmeiras, inclusive, perdeu foi um último jogo contra o Botafogo, no Nilton Santos, que aí... E o Palmeiras cai de uma maneira que ele fica fora da Libertadores, exatamente, né, João? Cai de tudo. Eu estava nesse jogo, então tem uma lembrança muito grande desse campeonato e como ele terminou e o desespero dos jogadores do Palmeiras vendo que não só realmente não seriam campeões, àquela altura já se sabia disso, mas ficaram fora do G4 naquele jogo também. E tem uma questão também do número de derrotas, né? Eu tenho um número na cabeça que é o número de 5 derrotas, que é muito difícil um time ser campeão com mais de 5 derrotas. Não é que seja impossível, é claro, mas assim, normalmente bate por aí. E hoje, abaixo de 5 derrotas, além do Botafogo, você só tem Palmeiras e Bragantino, com o primeiro turno já completo. Então, né? Tem vários sinais aí de que a campanha do Botafogo... nesse primeiro turno, é uma campanha que constrói um time campeão. Né? E tem feito resultado em casa também, né? Tem feito fora também, mas tem feito em casa, que é interessante perspectiva para o segundo turno.
Ó, e lá na parte de baixo da tabela, esse é o momento certinho para você fazer um exercício que eu sempre achei interessante, né? Em qual time o seu precisa se transformar para escapar do rebaixamento, né? Esse é o momento mais fácil. Que pega os tais 45 pontos, ou se você quiser ser otimista, baixa um pouquinho ali para 42, vê quantos faltam, né? Então, por exemplo, eu vou tirar América Mineiro e Vasco, porque eles ainda têm um jogo para fazer, então não é a pontuação final do turno. Mas o Coritiba tem 14 pontos, né? Para escapar, ele precisaria então fazer 31, né? Então, o Coritiba, no segundo turno, ele tem que desempenhar da mesma forma que o seu principal rival, o Atlético Paranaense e o Fluminense, desempenharam na primeira rodada. Então, a brincadeira que eu faço é assim, para não cair, o Coritiba precisa virar Fluminense. E o América Mineiro, o Botafogo. Tá tranquilo. O América Mineiro e o Vasco eu estou preservando porque, bom, vamos pegar 13 pontos, né? Que é o que o Vasco tem hoje, que o América pode atingir. Faltam 32. Então, tem que virar Bragantino ou Flamengo. Né? O Vasco tem que virar Flamengo no segundo turno para escapar do rebaixamento. Né? Ou seja, perder no máximo 5, um time, por exemplo, que perdeu até agora 14, né? Isso aí. Eu acho que essa é sempre uma projeção interessante de fazer, né? O desempenho do meu time no segundo turno tem que ser igual ao daquele ali. Só para não cair. Tá? O Vasco está o quê? 28% de chance de não cair? Qual era a porcentagem do Fluminense em 2009? Que era uma coisa projeção de se fazer era também. Era parecido isso. E eu lembro, Barreto, de uma votação... Mas é que o Fluminense, Joana, avançou bem no segundo turno também. Então, mas é isso que... Essa pontuação baixa, né? Meu ponto é esse. Se dá para fazer uma chegada como aconteceu com o Fluminense, que também ninguém acreditava, tá? Ninguém. Acho que chegou do Fluminense, chegou a um número muito menor. Por isso que eu falo que em 2009 é onde as pessoas vão buscar a exceção para confirmar a regra. Não, mas vocês estão falando disso aí, mas em 2009... Eu pensei no Palmeiras, que quase foi campeão. Dois. Teve essas a dois arrancada extremos, do Flamengo para cima do Palmeiras e a arrancada do Fluminense. O Flamengo fazendo gol olímpico. Mais de um, né? Que é o raro. O Pet, naquele momento, batia escanteio, gol olímpico. Isso. Toda hora tinha um gol olímpico do Flamengo. No Mineirão... Né, no Parque Antártico, gol olímpico. Por isso que no futebol brasileiro isso ficou consolidado. Tudo que você diz que é difícil de acontecer, alguém levanta o dedo e fala, mas em 2009... Não foi igual, mas acho que do Fluminense é mais parecido com o Vasco em termos de dificuldade do que a liderança do Palmeiras, né? Que não era com tanta gordura como a gente vê a do Botafogo. Com muita diferença, né, para o segundo colocado. Acho que eram o quê? 9 pontos de diferença? Isso. Hoje, quando o Tim voltar para casa com o seu Luiz, que é o nosso motorista botafoguense, que é o pessimista, né? Não dá mais para ser tão pessimista assim, diz para ele que não está dando. Ele já aceitou que não vai ser rebaixado. Ele já jogou a toalha, né? Não vai ser rebaixado. Esse ano não cai. Né? O seu Luiz, fica tranquilo. Né? Tá difícil ser pessimista e botafoguense ao mesmo tempo, né? O que, na parte do folclore do futebol brasileiro, é algo realmente curioso. Joana, muito obrigado pela participação.